Os anos se passaram, chegou o momento da iniciação de Melegro. Melegro passou pela iniciação e chegou o momento da iniciação de Castor e Pólux. Eles já tinham 11 anos quando Mercúrio os trouxe de volta. Eles haviam passado um tempo com Mercúrio e Quiron. Eles eram dois prodígios, atléticos, inteligentíssimos, fortes. O pai mal os reconheceu. Saíram dois bebezinhos, voltaram dois pequenos rapazes. Leda não cabia em si de tanto orgulho. Os dois meninos vieram para passar pela iniciação que eles precisavam passar conforme os costumes de Esparta. Eles não estavam em Esparta, bem lembrando a vocês. Eles estavam no Calidão. Mas como o rei Téstil e o próprio Tíndaro tinham a total convicção, principalmente depois do que o oráculo dissera, de que eles tomariam de volta o reino de Esparta, eles fizeram questão de criar os meninos conforme as leis de Esparta. E decidiram criar Melegro da mesma forma, porque o rei Téstil concordou que ele estaria muito melhor preparado se fosse criado conforme os costumes espartanos. Na verdade, o príncipe Eneu não queria que o filho ficasse deixando a desejar ou ficasse atrás dos gêmeos Castor e Pólux. Eles tinham medo que o rei Téstil decidisse passar a coroa para os dois, já que eram semideuses, eram crianças místicas, né? E, afinal de contas, o primeiro a nascer tinha sido Melegro. Então ele tinha que se mostrar tão guerreiro, tão valente, tão corajoso quanto Castor e Pólux. Alteia lembrava-se do sonho que ela tivera. A criança era protegida por Marte. Ela não tinha com que se preocupar, mas ela queria garantir. Então, era vez de Castor e Pólux passarem pela iniciação. E a iniciação espartana era o seguinte: os meninos eram levados para a floresta, eram deixados lá sem roupa e sem armas e tinham que se virar e achar o caminho de volta para casa. Eles eram deixados sem roupa porque eles eram obrigados a sobreviver a qualquer condição climática, e eles eram deixados desarmados porque eles tinham que ser capazes de se defender apenas com as suas mãos. Ou seja, na pior das hipóteses, eles tinham que conseguir se defender. Bem, eles tinham apenas 11 anos e eles foram deixados na floresta não juntos. Eles precisavam passar ao mesmo tempo, porque era o momento dos dois, não ia passar primeiro um, como é que eles iam escolher, né? Então, eles foram deixados ao mesmo tempo, mas em cantos diferentes da floresta. A primeira coisa que os dois gêmeos fizeram quando se viram sozinhos na floresta foi tentar encontrar um ao outro. Os dois tiveram a mesma ideia, os dois começaram ao mesmo tempo a soltar assovios agudos e finos para que o outro escutasse. E eles se escutaram. E eles começaram a seguir o som e andar um na direção do outro para se encontrarem. Eles chamaram a atenção um do outro, é verdade. E eles chamaram a atenção de animais ferozes na floresta. E lutaram com animais ferozes à medida em que iam caminhando um na direção do outro. Quando os dois se encontraram, estavam cheios de lanhos, de unhas, bastante sujos, mas estavam vivos, inteiros. Não estava faltando nenhum pedaço. Eles se abraçaram fortemente. Agora começaram a procurar abrigo, porque eles não sabiam quanto tempo eles iam demorar para conseguir voltar para casa. Começaram a fazer um reconhecimento do lugar e procurar um lugar para o caso de uma tempestade, uma chuva, eles se abrigarem. Chuva forte, claro. Chuva leve eles enfrentavam. Acharam
uma pequena gruta, limparam a gruta e então começaram a pensar em comida. Eles já estavam esfomeados. Começaram a pensar em caçar. Eles começaram a andar pela floresta com os ouvidos atentos a qualquer ruído. Quando de repente eles ouviram um grito: demônio! Vocês devem estar estranhando a palavra demônio, achando que é uma coisa da cultura judaico-cristã, mas não é. Demônio vem do prefixo demon. Demon, em grego, significa espírito. Gritar demônio significava que a pessoa que estava gritando estava diante de um monstro, de uma criatura mística ou enfeitiçada por algum deus. E estava de fato. Quem gritou foi Adonis. Se você quer saber a história de Adonis, corre lá no Instagram. Eu contei a história lá. Mesmo nome do canal, Renata Ritsu, A Luz da Astrologia. Rola o Instagram que você acha. Mas nessa parte da história, Adonis está muito próximo do fim da sua vida. Ele estava sofrendo uma vingança de Ártemis, mas a vingança não era contra ele. A vingança era contra alguém que era apaixonada por ele. A vingança de Ártemis era contra a deusa Vênus, que havia castigado um protegido de Ártemis porque ele havia desprezado a deusa. Ele não queria amar. Ártemis, furiosa porque Vênus provocou a morte trágica de seu protegido, provocou a morte do protegido de Vênus também. Quando os deuses brigam, a gente sofre. E quando os gêmeos escutaram, eles não conheciam Adonis, não sabiam quem era, mas nós aqui sabemos. Eles correram na direção do grito, então escutaram um baque seco. Eles pararam, se entreolharam e começaram a correr de novo. Quando eles chegaram, ainda tiveram tempo de ver um javali, mas era de fato um demônio, como Adonis dissera. Porque o javali tinha o dobro de seu tamanho normal, ou talvez o triplo. Os chifres dele eram prolongados. E o animal estava numa fúria, numa raiva, o animal estava enlouquecido. O animal sacudia sua cabeça com toda a força para fazer soltar o homem que estava enterrado em seus chifres. O homem já pendia morto dos chifres do animal e o animal sacudia a cabeça irritado, tentando livrar os chifres do corpo. Os gêmeos olhavam para a cena estupefatos. Eles não podiam acreditar no que eles estavam vendo. Aquele monstro e o homem enterrado em seu chifre. E naquele mesmo instante, eles ouvem um grito. Não! Eles olharam e ficaram ainda mais estupefatos do que antes. Era uma mulher. Ela era belíssima. Eles entenderam, só pode ser uma deusa, que tinha adotado a forma de uma mortal porque eles estavam ali inteiros. Sim. Desde o momento da aparição de Mercúrio, eles já sabiam que eles eram semideuses e eles já sabiam que Mercúrio tinha adotado uma forma que eles podiam ver, que nenhum mortal poderia ver um deus em todo o seu esplendor, porque senão era fulminado. Eles sabiam de todas as regras. Certamente ela havia adotado uma forma humana porque eles estavam ali, estavam inteiros. Ela estava muito desesperada e mostrando que estava sentindo uma dor atroz por causa daquele homem. O rosto dela estava banhado pelas lágrimas. As vestes dela estavam banhadas também, ela estava chorando muito.
Ela vinha andando e à medida que ela andava, as roupas ficavam presas nos galhos das árvores, nas plantas, e ela vinha rasgando as suas próprias vestes em desespero. Mas ainda assim, ela permanecia belíssima, de uma beleza ímpar. Os gêmeos ficaram olhando para ela. Então, naquele momento, o javali havia conseguido se livrar do corpo que jazia no chão com 2 buracos enormes, e a deusa tentava em vão tapar os buracos, mas o homem já estava morto. O javali havia se assustado com os gritos da deusa, mas estava se preparando para atacá-la. E ela ia ser pega de surpresa se não fosse a ação rápida dos 2 meninos. Os 2 correram para cima do javali e se jogaram juntos contra o bicho. Derrubaram o bicho no chão. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa o seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.